É muito comum, antes de tornar liderança, que exista um grupinho, um clubinho que fale mal de executivos, que fale mal, porque tudo é tóxico. Deus me livre de ser assim. E aí aqui acontecem duas coisas. Você cria um viés cognitivo que você não vai chegar lá nunca. Porque se você falar mal todo dia daquela galera, como é que a tua cabeça vai te fazer chegar lá? Você não vai, minha linda, chegar lá. Então a gente cria um viés cognitivo que a gente se obriga a ficar no mesmo lugar. Então se você tá aí do lado de amiga que fica falando mal de chefe, fuja. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um CNP in House, aquele podcast que a gente fala de carreira, de gestão, de liderança, mas obviamente sem mimimi, de forma prática, objetiva, direta, do jeitinho que eu gosto. Prazer, Marcela Zaiden, sou a host desse podcast e além de host desse podcast, também sou a fundadora da CNP People Solutions, que é uma consultoria especializada com foco estratégico em cultura e pessoas. O que faz muito sentido quando a gente fala de todo o tema, especialmente da minha convidada de hoje. A bicha é tão braba que eu vou aqui, pegar meu roteirinho para não perder e conselho que você pegue papel e caneta pra gente alinhar. Eu daqui ouvindo e admirando essa convidada e você de casa pegando todas as dicas. Ela se tornou gerente sênior como a mais jovem da sua empresa e hoje é mentora de carreira. E já adianto, você vai seguir ela no Instagram e pegar várias dicas, especialmente de como que ela se posiciona. Ela iniciou toda a carreira dela dando aula de inglês, trancou engenharia na Unicamp, o que não é para qualquer um, para focar na carreira. Se formou em gestão e Business e Management com certificação Stanford e Cambridge. Cara, aqui testou até o meu inglês a bicha. Forjou toda a liderança dela em Big Techs como a IBM e atualmente atua na maior empresa de serviços de TI do mundo. Lidera operações globais de tecnologia da informação em 4 continentes. A bicha é braba. Aninha, seja muito bem-vinda ao CNP in House. Que prazer. Prazer é meu. Foi difícil casar a agenda? Foi, mas deu certo. Então, prazer estar aqui, bater esse papo com você, trocar figurinha. Vai ser muito especial. Casar a agenda nunca é fácil para duas loucas workaholics. Nunca vai ser fácil, Aninha. Mas é possível. Aqui estamos, entendeu? Aqui a gente faz e prova que é possível. Se a gente casou a agenda, qualquer um consegue. É possível. Mas me conta, vamos primeiro, antes de mais nada, Aninha, um baita de um currículo. Com quantos anos você tá hoje? 25 anos. Meu Jesus. Com cabelo de 40, tá? Porque cabelo branco tem um monte aqui, mas 25 anos. 25, com carinha de 20 e cabelo de 40. E expertise de 50. Amém. Conta um pouquinho hoje do teu trabalho como mentora. Acho que é um trabalho que eu, particularmente, admiro muito. Quando a gente fala de mentoria, quando a gente fala de um tema tão sensível como esse, a gente tá falando da carreira das pessoas. A gente tá falando do dia a dia das pessoas. Acho que você tem um desafio de atuar dando direcionamento para algo que é tão importante. Como que você chegou nisso? Conta um pouco da tua trajetória. Aconteceu de maneira muito natural. Na empresa, pessoas me procuravam muito para... Ana, você tá atuando com um time tal, eu queria muito aprender a me posicionar mais. Eu vejo que nas reuniões você aparece. Você aqui pega o microfone e vai e toca. Me ensina um pouco sobre isso. Eu lembro um dia que eu fui fazer uma reunião com um cliente gigantesco, global. E a reunião foi muito boa, eles gostaram muito da minha apresentação, me elogiaram pra caramba. E aí chegou depois uma moça, Ana, pelo amor de Deus, o que você fez? Me ensina. E eu comecei a treinar pessoas lá dentro. Então, assim, sentava uma vez por semana na minha mesa, a gente conversava, batia um papo. E aí isso começou a expandir. Começou a vir pessoas de fora também me perguntar, viu, você dá mentoria de carreira? Eu, não, que mentoria de carreira? O quê? Não dou mentoria de carreira. Não tem tempo pra isso, não. Só que é propósito, né, Mar? Quando você gosta do que você faz, não tem como. Ele te puxa. Exatamente. Eu acho que esse é o mais legal. Quando você menos espera, você deu uma dica, você deu outra, já foi. Olha só, eu falava de inglês no Instagram. Sério? De inglês. Mas você sempre se posicionou no Instagram? Sempre foi algo que você gostou, Aninha? O meu marido, ele sempre foi do digital. Então, ele falava, bora, você tem muita expertise, se fala, abre o Instagram aí e começa a falar. Entendi. Então, eu comecei a falar do inglês, porque era minha rotina, eu falo inglês todos os dias. Só que aí o pessoal não queria o inglês. Ele queria assim, tá, o inglês tá bom, mas e no dia a dia? E com o meu chefe, como é que eu me posiciono? O inglês, a gente entende o inglês já, vai, mas e com o meu par que é tóxico, passivo-agressivo? Caramba. Então eu comecei a... Por mais que eu quisesse falar do inglês, a galera não queria o inglês.
Queria justamente o que eu vivia o dia a dia. Porque eu acho que isso também é muito do digital, né? Quando a gente sai, tecnicamente falando, acaba que as pessoas, e é uma discussão bacana até da gente ter você que vive nesse mundo do digital. Eu ainda tô me aproximando do mundo do digital, é um lugarzinho que eu pretendo ocupar, porque, de fato, quando a gente fala de carreira, profissionais com expertise, profissionais com vivência, eles pouco se posicionam Sim. no digital. Falta Acho que é gente boa, de falta. verdade, Má. É um oceano azul, e o que é super legal, super importante. Agora, por outro lado, quando a gente olha para técnico, as pessoas buscam o YouTube. Não adianta. Quando as pessoas vivem e elas querem de forma prática, é muito do que eu vejo. Basta abrir uma caixinha que vem, nossa, eu não sei o que, aconteceu isso, o que você faria? Rápido, direcionamento. Eles querem saber da nossa vida, como que a gente age, como que a gente... De que vivem, do que se alimentam, como respiram. É basicamente isso. Quanto mais... E que tanto que foi o que eu falei para você antes da gente começar, eu acho excelente que você transmite o seu dia a dia, a sua rotina de uma forma muito leve, de uma forma muito gostosa. Como é que foi essa virada de chave para você? Maravilha, entendi, não quero inglês. Como que eu vou ter que me posicionar? E agora? Para onde eu vou? Eu sempre busquei ser muito transparente e mostrar o que eu fazia, como eu fazia, obviamente mantendo o que é confidencial, mas assim, sendo muito eu. Então, quando eu falo burnout é uma escolha, é 8 ou 80. Ou a pessoa concorda, ou já afasta todo mundo que não concorda. Não dá pra ser quarta-feira, né? Não dá. Mas isso é bom porque é o que eu sempre vivi. É o que eu sempre pautei na minha vida. Então, a transparência me ajudou a me posicionar de maneira muito mais leve. Sem precisar ficar pisando em ovos toda hora. Porque, peraí, se querem saber como foi que eu cresci tão rápido, eu vou ser transparente em falar o que eu fiz. Então, não foi colocando desculpa num chefe tóxico que eu consegui um crescimento acelerado. Foi entendendo que a escolha era minha. A carreira é sua. A carreira Acho é que minha. isso a gente tem muito alinhamento, né? Gente, para de reclamação, para de mimimi, Terceirizar. para de terceirizar a culpa. É autorresponsabilidade mesmo. Ponto. O que você tá fazendo, como que você tá fazendo. E se não tá bom, tá. E o que você vai buscar pra melhorar? Como é que você vai trocar isso daí? Não é que é fácil trocar, não é isso, mas tendo a consciência de que só você que vai trocar, não é teu chefe que pegar na tua mão, vai facilitar muito. Então, eu comecei a mostrar esse lado, bem transparente. Então, perguntavam assim, meu chefe é passivo-agressivo, o que eu faço? O teu trabalho bem feito. Até que você consiga trocar de chefe, trocar de empresa, você vai continuar fazendo o teu. E fatos e dados. Eu acho Total. que isso Resultado na mesa. é o que faz a diferença. Às vezes a gente fica naquele devaneio de não, porque não recebo feedback, não, porque... Cara, beleza, tu não recebe feedback. Tu já pediu, então? Você já marcou e falou, vem cá, senta aqui e me passa um feedback? Ah, mas eu não tenho coragem. E a gente já tem um problema de bate-pronto, né? Se tu não tem coragem de pedir feedback, achamos um problema. Agora a gente achou. A gente achou um problema que você é capaz de decidir. Perfeito. Porque se o teu chefe não te dá feedback, infelizmente a gente não pode pegar o teu chefe pela coleira e dizer, senta aqui, querido, dá feedback pra ela. Agora você pode ir lá, marcar, pedir, Total. incentivar. Você pode, tá bom, teu chefe não quer te dar, já marcou, tá tudo certo. Então vamos pegar o teu par, vamos pegar as pessoas que trabalham do teu lado, vamos pegar as pessoas que você tocou algum projeto e vamos entender como você pode se posicionar. Alguém você vai encontrar. Eu brinco, Marco, tem 3 tipos de situações na vida de qualquer pessoa, carreira ou não. Situações na qual nós temos domínio. Situação na qual você tem domínio é teu BO resolver, é tua responsabilidade, você tem domínio daquilo. Só que existem situações na qual temos influência, só você não tem domínio. Mas você pode influenciar, dar dados, puxar Perfeito. a pessoa, influenciar quem tem o domínio. E situações nem, aquela que você não tem nem domínio, nem influência, minha filha. Você pode espernear que você não resolve. Nem é maravilhoso. Só que a maioria das vezes nós estamos ou no domínio ou na influência. E a gente age como nem. A gente escolhe como neném. Escolhe como neném. Que é absurdo. Exatamente. É porque é mais fácil, né? Vamos combinar. Confortável. É a querida zona de conforto, né? Quentinho, gostoso, atrativo. Porque, né, não tem muito o que fazer, não tem nada pior. E, assim, tenho 18 anos, Aninha, de experiência na área de pessoas. E uma das coisas que mais me irrita, especialmente hoje, me tornando empreendedora, dona do meu CNPJ, dona das minhas contas e das contas dos outros. Porque no final do dia eu sou dona das minhas contas e das contas dos outros. É olhar e dizer assim, mas veja bem, cara, pra mim, começou com então. É que não deu. Começou com então, pra mim a gente já tem um problema. Porque você vai buscar justificativa e vai buscar justificativa onde não tem. Queria te ouvir, nesse mundo de mentora de carreira, quais são as principais dúvidas que você ouve e as principais dicas que você dá? Posicionamento. Então, Ana, eu tenho uma reunião com o meu diretor.
Mulher, principalmente, com muito homem e não consegue abrir o microfone, mesmo sabendo que tem as competências para, mesmo sabendo que ela tem a resposta daquilo. Posicionamento em reunião, ou quando um par bate de frente. A falta do posicionamento é a maior dúvida que me trazem. Como é que eu direciono isso? Eu gosto muito de sigla, acho que deve ter visto já. Eu gosto de sigla porque fica na tua cabeça. Você vai fácil, lembrar, né? depois. Porque eu não tô lá com a pessoa depois pra sussurrar no ouvido dela. E pra mim, quando você busca um mentor, você quer buscar autonomia pelo que ele te ensinou. E não dependência. Eu odeio mentor que causa dependência. Perfeito. Que tudo tem que ser ele, que tem que olhar. Não, tem que dar autonomia. Te ensinei, minha filha, agora voa. Porque eu não tô na reunião com ela pra falar assim, viu, agora abre o microfone e fala. Não tô. Então ela tem que pegar o que eu ensinei ela e conseguir aplicar. E para posicionamento, eu gosto muito do OSEC. Você já ouviu falar do OSEC? Não. Que é opinar, sugerir, escutar e questionar. Uma pessoa que se posiciona, ela consegue transitar entre esses 4. Excelente. Porque se ela fica só no escutar, ela é passiva. Ela é aquela pessoa que entra muda e sai calada. Ela só escuta. Cadê posicionamento? Excelente. Agora, se ela fica só no quê de questionar, ela tende a ser aquela pessoa extremamente questionadora que ninguém... Chata. Chata. Não tem outra palavra. Tudo chata, ninguém Tudo tem um suporta. ponto. Mas por quê? Porque sim, caramba. Então, ela não tem que ficar em um ou outro. Ela tem que conseguir transitar entre os 4. Tem hora que você vai sugerir, tem hora que você vai questionar, tem hora que você vai só escutar. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Então, conseguir transicionar entre esses 4 numa reunião é o que vai fazer você ter um posicionamento muito bem estruturado. Nem chata, nem passiva. Você tem que conseguir questionar no momento certo, sugerir no momento certo. É muito... Sabe o que eu tô pensando aqui, Aninha? A gente falou sobre o nem. Agora a gente tá falando sobre o nem chato, nem passivo. É isso em aí. resumo, queridos, não sejam quarta-feira. Se posicionem quando tem que se posicionar. Não se posicionem quando você só tem que aceitar e tá tudo certo. Amor no nem café. Se a gente quer café, a gente ou a gente compra quente ou vai no Starbucks e compra gelado. Nem café a gente pede morno, entendeu? Ó, anotou essa. Morno nem café. Ou você pede quente ou vai no Starbucks. Ponto. Acabou. Acho que agora eu posso acabar o podcast. Você já tem aqui o melhor corte da vida. Se seguir a isso. melhor dica. Se você seguir isso, cara... Seu ano já é diferente. 75% do teu caminho tá andado. Os outros 25% é competência e trabalho firme, Exato. cara. Porque não adianta. E quando eu olho, assim, pra tua trajetória, não tem discussão. Assim, a gente consegue ver, através da tua prova social, que o que você fala, de fato, faz sentido e traz retorno para a empresa, traz retorno para a carreira, traz retorno para o time. E você, hoje, é uma liderança. Enquanto liderança são 4 regiões diferentes? São 4 continentes que nós 4 atuamos. continentes. Como que a gente age com isso? Como que você... Mas é fácil. No Brasil, a gente consegue, com clareza, com transparência, virar e dar uma dica dessa. Mas se em todos os continentes é assim, como é que você vai transitando? Porque é transitar. A gente tem uma barreira geográfica muito grande. Então, por exemplo, a gente acabou de migrar 2 operações para a Índia. A Índia, ela age totalmente diferente da gente. Não é certo ou errado, mas culturalmente é diferente. Então, por exemplo, o indiano, ele tem que ter, pelo meu repertório com os indianos, ele tem que ter algo muito claro para ele seguir. Se você fala meias palavras, pode ser que ele não vá cumprir, porque é cultural que ele siga um playbook, que ele siga um step by step. Então, a tua comunicação como liderança, como executiva, tem que estar muito adaptada para cada região. Se você acha que você vai ter a mesma conversa com o brasileiro, Nunca. com o americano e com o indiano, não vai. O americano é direto ao ponto. O brasileiro quer aquilo de, viu, e aí, tua mãe, tua filha, e enrola e vai. Quando fio, 15 minutos você batendo papo e 15 minutos de reunião. E olha lá. E olha lá. Isso quando são 25 de papo e 5 de reunião. Veja bem, a gente tinha aquele 5 horário. O americano não. O americano ele vai entrar na reunião e falar bom dia pra você, o sol E tá olhe bonito, lá. e olhe lá direto ao ponto. Então, você tem que saber, se você quer trilhar uma carreira executiva internacional, você tem que entender e variar o teu posicionamento, tua comunicação, tua postura de acordo com a região. Senão você vai ser esmagada, minha filha, ali. E eu acho que é legal, assim, além de variar, você compreender. Porque tem muito disso. Quando eu lembro em 2000 meu filho nasceu em 2010, eu tô falando 2012, 2013. Eu trabalhava na ThyssenKrupp, só com alemão, Ana. E era muito engraçado, porque o board, ele era composto de metade brasileiro, metade alemão. E são completamente diferentes de lidar, assim, mas de uma forma absurda. E, obviamente, a gente, né? E aí, como tá teu pai, tua mãe? O alemão não. Você tem 5 minutos pra falar. Ele ficava em pé do meu lado, olhando o reloginho passar,
beleza. Quando batia 3, ele falava 3 minutos. Quando batia 30 segundos, ele estava caminhando. E eram 5 minutos, porque era o tempo exato do cigarro que ele fumava. Então, a gente ainda tinha que ficar aqui. Você que lute com o cheiro de cigarro, lute com tudo. Pra falar tudo que tem que falar, o problema é seu. Isso, opressão. Porque era literalmente contando o cronômetro no relógio. E pra mim, isso foi uma baita experiência de entender que não é sobre mim. Não é que ele não tem paciência pra mim, não é que ele não tá afim de me escutar. É sobre o posicionamento dele. É sobre a forma com que ele entende a vida, sobre a forma com que ele se relaciona profissionalmente falando. E às vezes até pessoalmente. E a gente tem 2 opções, né? A gente sempre volta ali pro meio do caminho. Ou você entende, aprende e se adapta. E mais do que isso, extrai valor disso. E qual é o valor que você consegue extrair? Entendi, e a partir de agora, mais do que qualquer outra coisa, eu vou extrair o aprendizado para o meu dia a dia, para a minha carreira. Como que eu posso ser mais objetivo, como que eu faço mais leitura de cenário, como que eu lido de forma objetiva com quem tem que ser objetivo. Ou você pode ficar reclamando, do tipo, o cara não me dá atenção. Meu chefe é muito abusado, porque ele só tem 5 minutos para falar comigo. E aí a gente volta para de novo, né? Como que a gente olha para essas situações e... Cara, no final do dia, é como você quer ser visto e como você quer levar esse aprendizado. Tendo isso em vista, como que você leva isso para os teus mentorados? Como que você traz essa visão de, sai de cima desse muro e aprende com essa situação e para de reclamar? Quando a gente fala nessa situação específica de executivos, é muito comum... antes de tornar liderança, que exista um grupinho, um clubinho que fale mal de executivos, que fale mal, porque tudo é tóxico, Deus me livre de ser assim. E aí aqui acontecem 2 coisas. Você cria um viés cognitivo, que você não vai chegar lá nunca, porque se você falar mal todo dia daquela galera, como é que a tua cabeça vai te fazer chegar lá? Você não vai, minha linda, chegar lá. Então a gente cria um viés cognitivo que a gente se obriga a ficar no mesmo lugar. Então, se você tá aí do lado de amiga que fica falando mal de chefe, fuja. Perfeito! Corra, minha filha. Senão você não vai sair dali. As pessoas, elas não entendem que ficar falando mal do outro... Primeiro que, assim, eu Marcela, acredito muito em energia. Total. Eu acho que se a energia carrega tudo, é ruim. E eu sei porque, tipo, o dia que eu saio carregada de casa, é aquele dia que dá tudo errado. E a culpa é minha, meu irmão. Eu que saí carregada de casa, o problema é meu. Eu que vire pra virar energia e porque eu sou essa pessoa de muita energia. Eu sei que quando eu chego, ou eu puxo a energia lá pra cima, ou eu puxo a energia lá pra baixo, ou eu estrago e torno tudo um caos. Porque eu também consigo fazer isso, mas com muita facilidade. E a gente não entende que quando a gente se une com pessoas negativas, só quem perde é a gente. Ninguém vence o ambiente, Má. O ambiente vai te vencer. Então você tem que escolher o ambiente que você vai estar. E aí a pessoa chega assim pra mim, Ana, porque meu chefe não me suporta, ele não me escuta. Aí quando você olha pro lado, ela tá com a rodinha de pessoas que passam o dia focando do chefe. Ela não se prepara pra falar com o chefe. Minha linda, desculpa, eu também não escutaria. Eu também falaria, passa depois. Você separaria pra escutar? Eu falaria, passa lá no RH e pede demissão. Perfeito. Quanto. Tipo, eu nem tenho paciência, assim. Primeiro que, pra mim, eu tenho uma regra muito clara, né? Eu não trabalho com quem eu não confio. Meu irmão, mexeu com a minha confiança... entra num lugar que me incomoda, que me tira do eixo, que me... Sabe, imagina eu estar aqui falando com você e estar pensando, será que a Ana quer me sacanear? Será que se eu der essa informação pra Ana, a Ana vai usar isso contra mim? Será que... Cara, é muito ruim esse lugar. Eu gosto de trabalhar com pessoas que eu digo assim, vai! Vambora, vai dar ruim. Se der ruim, a gente dá ruim junto. Cadê aquele meme? Se der merda, tamo na merda junto. É isso, entendeu? Sabe, eu fui pro Tomorrowland, que é aquela lamaçal que eu adoro, música eletrônica. Todo mundo, tipo, reclamando. Eu falei, mano, tá na chuva, vai tá na lama. Enfia a bota nesse negócio. Depois você limpa isso aí, já foi filha. isso no último caso. Faz que nem eu fiz. Peguei a bota e joguei no lixo. Eu falei assim, quer saber? Me diverti, valeu a pena, vivi. E a galera reclamando, cara, você gastou uma grana pra estar ali naquele lugar, você gastou uma nota, é o seu tempo, é o seu momento. Você vai ficar reclamando, vai ficar enchendo. As pessoas, elas não entendem isso, elas não entendem que isso é ruim pra ela, ruim pro ambiente, ruim pro time, ruim pra empresa. Ruim pra todo mundo. E principalmente ruim pra si. Ruim, horrível. Vamos supor que você que tá assistindo a gente fala, não, Ana, eu não sou essa pessoa, mas já me isolei nesse grupo. Eu sou a pessoa que quero aprender a lidar com esse tipo de executivo, com esse líder que tem pouco tempo.
o líder do cigarro, que tem 5 minutos ali pra te ouvir. Criamos um novo conceito, líder do cigarro. O líder do cigarro, entendeu? Aquele cara que tem 5 minutos, você que lute. Então você vai aprender a ter uma comunicação concisa, poder de síntese, largar a mão de ser prolixa, porque o povo pra ser prolixo é o tal do brasileiro. A gente é muito prolixo, porque a gente gosta de conversar. Só que a gente tem que entender que excesso de informação atrapalha a decisão, ela não ajuda. Perfeito. E a gente tende a achar que quanto mais informação der pra Má, mais ela vai conseguir tomar a decisão. Você pode estar confundindo ela. O executivo pode estar não entendendo nada do que você falou. Perfeito. Isso é uma baita de uma entrega que você fez. Perfeito. E aí você perdeu os 5 minutos que ele tinha, você passou 5 minutos falando do como você fez, e não falou do impacto, do resultado, do que ele quer ver. Ficou só contextualizando. Só, e falando Não quero saber do contexto, quero saber o que desse... É uma das coisas que eu sempre bato quando chega... Tá, primeiro que eu odeio quando chega pra mim com problema. Se chegou pra mim só com problema, não vai funcionar. Meio caminho. Galera, você que tá em casa, com certeza você já ouviu isso da Ana, agora vai ouvir isso de mim, vai ouvir isso das duas. Não chega com problema não, chega com problema e solução. Olha, aconteceu isso, mas eu vou resolver dessa forma. Ou aconteceu isso e eu quero a tua visão, porque eu posso resolver dessa forma ou dessa forma. Dessa forma é a que eu recomendo. Perfeito. De forma prática, objetiva, direta. É isso que faz a diferença de maturidade. Eu brinco que líder não pede socorro nem ajuda, ele pede sugestão. Você não vai pedir socorro. Você vai sempre levar uma sugestão e pedir o que você acha sobre isso daqui. Eu pensei nesse caminho aqui. Não estou tão confiante, queria a tua visão. Então, você pediu sugestão. Agora, a pessoa que pede socorro toda hora, a cada problema é um socorro, desculpa, aqui não é bombeiro, você tem que se virar um pouco. Então, você quer mostrar maturidade quanto liderança ou quanto qualquer cargo que você esteja, mas principalmente falando de líder, você tem que mudar essa chave. Você não vai pedir socorro, ajuda. Você vai sempre levar uma sugestão para que vejam em você o princípio do ouso, estar um passo na frente, o princípio da antecipação. Porque o que tem de gente que fica esperando fica esperando alguém trazer a solução mágica, fica esperando alguém empurrar ela para o próximo cargo. E aí, o próximo passo de ficar esperando é o quê? É a frustração. Porque quando você espera, você está esperando algo para além de você. Você está esperando do outro. E não tem nada mais combinado para você se frustrar do que esperar do outro. Quando você espera do outro, você está esperando de algo que está fora da sua mão, fora das suas possibilidades. E isso não vai fazer sentido no longo prazo. Isso pode fazer sentido a primeira vez, a segunda vez, porque você é júnior, porque você está no começo da carreira. E aí você vai ter alguém legal, bacana, que vai virar e dizer assim, maravilha, você está no começo de carreira. Mas no final do dia, líderes bons querem estar com pessoas boas. E pessoas boas são pessoas resolutivas. E não pessoas reclamonas e quarta-feira. Acho que esse é um ponto super importante para todo mundo que está em casa ouvindo pensar, tá, como eu posso fazer diferente? Pensando na tua possibilidade hoje de contratação. Imagino que como você tem uma equipe grande, você é líder, você contrate. Como que você toma a decisão sobre suas contratações, Ana? As minhas entrevistas, fica até um spoiler se alguém for fazer entrevista comigo. Tá ali, o mapa. Já sabe. São muito situacionais. Mas principalmente porque eu entrevisto a maioria da parte líderes. Então, eu não quero saber se você tem empilhamento de diplomas na Unicamp. A Unicamp mesmo não serve de nada pra minha carreira. A Unicamp mesmo você abriu mão. Abri mão da Unicamp. Então, eu não quero saber o quanto de empilhamento de MBAs e pós-graduações você tem se você não consegue me responder uma pergunta situacional. Então, eu pego e jogo um BO no teu colo que facilmente aconteceria no teu cargo. Então, fulano, é o seguinte, tem um time, tem um conflito entre duas pessoas, a cultura do time não tá legal. Como é que você resolveria? É situacional. A pessoa tem que me trazer o que ela faria naquela situação. E aqui, eu não vou olhar se tá certa ou errada a resposta. Porque se estiver errado, eu vou estar ali para orientar aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher. Mas o quanto ele consegue agir naquela situação. Porque se ele não conseguir me responder algo básico que aconteceria com ele na semana que vem como líder, por que eu vou trazer esse cara? Eu tenho um conceito daqui. Se a pessoa tá vindo para um cargo de liderança, principalmente, ela tem que atingir pelo menos 60% a 70% do que eu espero. Porque 30% eu treino. Agora, Perfeito. se for mais do que isso, não vale a pena pra mim. Porque aí eu vou ter que fazer o dobro de esforço pra alguém que eu vou ter que... uma aposta. Não sei se vai dar certo. Então, o risco é muito grande. Então, pra mim, eu sempre vou avaliar como ela lida em situação. É sempre muito situacional. Dos teus líderes, dos líderes que você já contratou, fazendo essa aposta do 70-30, quais foram as principais competências que você tem que todos os dias treinar desses 30%? Assim, dos líderes que passaram na minha mão, a maioria deles, dentro desses 30% aqui, foi isso. Por incrível que pareça, a comunicação.
Não é por incrível que pareça, não. É padrão, é basicão. Comunicação. Então, a pessoa ela é muito boa, ela entende muito, só que na hora de passar um feedback firme, Não passa. passa rindo e a pessoa não percebeu que é firme. Comunicação. Na hora de puxar o time, não conseguiu puxar. Porque a comunicação não refletiu que aquilo ali era um momento de puxar e não de soltar. Ô, Ana, Então, comunicação. é muito louco, porque se a gente olhar, desde que a gente começou a conversar, por mais que a gente se assuste em olhar o quanto comunicação é um problema, todos os problemas que a gente debateu até agora, no nosso tempo aqui de podcast, passam por comunicação. Seriam resolvidos através de uma boa comunicação, com certeza. Então, comunicação é um ponto que eu trabalho constantemente. Seja o cara um líder técnico, seja um líder de pessoas, comunicação. Porque a comunicação vai ser exatamente o primeiro ponto de contato que a pessoa vai ter numa reunião remota, por exemplo. E eu tenho times remotos, eu tenho um time de todos os países. Então, eu não posso contar todas as vezes com o corporal. Muitas das vezes o cara não abre a câmera. Então, ele vai estar ouvindo só tua voz. Ai, tua voz é fina. O cara vai levar a firmeza com você como? Não Ele vai nem entender, não vai... Tipo, nem tá levar bom, a sério. não vai nem ouvir. No final do dia, o nosso posicionamento, ele fala muito sobre o que a gente quer, como a gente quer. E mais do que isso, o que a gente espera do outro. Se a gente é muito claro sobre o que eu espero do outro, eu quero isso dessa forma, nesse prazo, com esse tempo, com esse comportamento. Isso facilita demais quando a gente fala de liderança, isso facilita demais quando a gente fala de gestão. E, por outro lado, facilita para você crescer na carreira. Você foi uma profissional que cresceu muito, muito rápido e que ocupa hoje uma posição de destaque. O que você entende que foi algo? Obviamente, o teu posicionamento é algo que ajudou demais, mas o que foi do teu ponto de vista pessoal, quando você olha para você mesmo, o que te fez chegar neste lugar de maneira tão rápida e tão diferenciada? Sabe quando eu falo que a gente tem que estar OSA o tempo todo? OSA é o one step ahead, um passo à frente. Foi literalmente aplicar isso todos os dias, Má. E aí, desde tarefas básicas até macros. Então, por exemplo, tarefas básicas. Cara, toda sexta-feira, quando eu nem tinha pegado coordenação de projeto ainda, tava lá sendo assistente do projeto. Eu via que meu chefe pedia toda sexta um relatório. Cara, eu vou esperar sexta-feira que vem ele pedir de novo? Não. Ah, não vou. Já entendi, aconteceu 2 vezes, já entendi o que ele quer. Eu preparava aquilo. Então, desde assistente até quando eu peguei minha primeira gestão, o ficar um passo à frente. Outro momento, eu lembro que eu comecei a olhar para uma par minha. Porque ela tinha anos de cadeira. Na minha cabeça, ter anos de cadeira era assim. Se ela tem anos de cadeira, ela sabe muito do que ela faz. Ingenuidade minha. Pelo contrário, se você tem anos de cadeira é porque você tá anos parado ali na mesma posição. Algo de errado você tá fazendo. Só que naquela ingenuidade, eu comecei a olhar pra ela e falei, não, se ela faz, eu vou fazer. Ali eu coloquei o OSA no lugar errado. Até que um chefe meu chegou numa one-on-one, me deu um chacoalhão. Ele me chamava de Carol, pelo Ana Carolina. Carol, senta aqui. Oi, fulano, você tá indo muito bem, me elogiou. Aí ele terminou a one-on-one assim. Mas seguinte, cuidado com quem você se espelha. Não é legal se espelhar em quem tá muito tempo no mesmo lugar. Nossa. Eu saí dessa one-on-one, assim, ó, com a boca quase caído. Acho que eu fiquei uns 3 dias sem fechar a boca. Fiquei chocada, mas foi um chacoalhão o quê? Falei, peraí, eu estou um passo à frente no lugar errado. Aí eu comecei a olhar pra quem? Pra gerente sênior da época. Perfeito. O que ela fazia? Como ela agia? Como ela entrava na sala? Qual o feedback que ela passava? Então, um passo à frente é desde a tarefa do report que o chefe te pede até o macro. Quem tá lá na frente, onde você quer chegar, você não chegou ainda, mas o que ela faz? Como é que ela cobra? Como que ela se veste? Eu acho que aqui tem uma coisa muito legal, né? Que a gente tá falando sobre se espelhar. Pra você se espelhar, você tá falando de um one step ahead, eu vou fazer o brasileiro um passo atrás. Quando você decide se espelhar, a gente tem aqui uma visão muito forte de aonde eu quero chegar. Total. Antes de a gente se espelhar, a gente precisa saber, pra gente decidir em quem a gente vai se espelhar, a gente precisa decidir aonde a gente quer chegar. Porque, veja, você foi se espelhar numa par sua, depois você entendeu, me espelhei errado, não é aqui, foi espelhar numa superior tua, e assim você vai indo, olhando para quem são as pessoas que estão se posicionando, aonde você quer chegar, e indo em direção a este caminho. Quando a gente olha para o nosso dia a dia, o que você traz de sugestão para essa decisão, né? Porque eu sei que é uma dor
muito grande quando a gente fala de carreira, saber aonde eu quero chegar na minha carreira. Como que você indica essa revisão, esse entendimento, essa compreensão? Se a gente for pegar o caminho mais conhecido, é o famoso Ikigai. O que você gosta de fazer, o que o mundo precisa. Mas, pra mim, isso é muito romântico, né? Você não vai desenhar o Ikigai e sair ali com a resposta mágica. Ela vai te dar um caminho, um possível caminho. Mas, dificilmente, em termos práticos, você vai conseguir sair dali com a total clareza do propósito, da carreira que você tem que seguir. Então, pra mim, o melhor cenário é você se colocar em movimento. Ana, eu estou hoje em uma área de projetos e eu não curto, cara. Eu vou trabalhar arrastada. Você já fez networking com uma outra área pra você ver? Você já bateu um papo com uma pessoa de uma área de tecnologia totalmente diferente, mas pra você olhar e falar, cara, como é que é a tua rotina? Pra você entender se você prefere, se você se espelha, se enxerga ali. Porque senão a gente fica muito na teoria, desenha o Ikigai, faz testes. Eu acho isso ótimo, são ferramentas, mas se você ficar só na ferramenta, você não vai nunca entender na prática o que você faria de bom, na verdade. Então, não tenham medo de se testar, de expandir networking, falar, eu não conheço tua área, mas eu queria muito trocar um café com você, bater um papo com você num café, para que a gente consiga trocar figurinha. E é muito engraçado, né? Se pegar, por exemplo, como a gente se conectou. A gente se conectou num evento do Wesley que eu te puxei pra gravar. Meu time falou, cara, essa mulher é muito boa. Eu lembro da Carol falando pra mim, cara, essa menina é muito boa, ela tem um posicionamento muito forte no TikTok. Vamos puxar ela. Eu falei, vambora. Vamos gravar, já seguiu uma outra no Instagram, já se conectou, já troca figurinha. Já fica ali trocando figurinha. Estamos aqui gravando podcast, vamos fazer mais coisa junto, porque eu acho que, do ponto de vista, né, são 25 para 36 anos, como que a gente consegue se conectar nesse meio do caminho, pensando em carreira, pensando no teu posicionamento. Você fala para carreirista, eu falo para empreendedor. Sim. Como que a gente casa essas duas coisas, né? Como que a gente explica para o empreendedor a visão do carreirista, como a gente explica para o carreirista a visão do empreendedor. Tem muita coisa, tem muito match, mas as pessoas, elas ainda têm medo de se conectar de fato. Sim. Elas têm medo de olhar para o outro e dizer, oi, tudo bem? Te admiro, vamos sentar. E aceitar ou não, às vezes é um não. E tá tudo certo. O mundo é gigante. Quantas pessoas por aí, né? Mas não aceito não, cara. E um não, às vezes você vai receber 10 nãos. Mas um sim que você receba, vai valer a pena pelos 10 nãos. Porque vem, às vezes, de um lugar que você não imaginou. Vem, cara, você pegar meu celular, pegar ali, quantidade de pessoas que, de alguma forma, eu tentei me conectar, que eu mandei uma mensagem, que eu pensei, poxa, eu quero tanto que tá próximo dessa pessoa. Ouvindo você aqui agora, você falou que o seu marido, ele é presente no dígito. Pô, já vou te puxar, já vamos marcar um papo com teu marido para eu tentar entender o que ele consegue suportar. Olha a quantidade de coisas que você se abre quando você cria, escutativa. Total. E 2, conexão real. Como que você traz isso hoje pro teu dia a dia, Aninha? Networking virou uma palavra bonita e hypada. Todo mundo quer fazer networking, mas não entende como fazer de verdade e como fazer de maneira estratégica. Porque também só colecionar pessoas na tua rede não é networking. Ter 1000 contatos no LinkedIn, pra mim, não é networking. Você tem o LinkedIn cheio. Ponto final. Agora, o networking de verdade, como que a gente faz uma conexão real? Eu gosto de dividir uma networking em 3 grandes esferas, até para ficar didático para minha mentorada, para meus alunos. Quando eu falo de networking, eu divido ele em 3. Então, networking estratégico, networking pessoal, networking operacional. Você vai lembrar de alguma pessoa que vai encaixar aí na tua rede em cada um deles. Que não falta exemplo sempre. O que é o networking estratégico? É aquele networking que você vai se conectar com ele justamente buscando um crescimento, buscando uma conexão, buscando uma parceria, buscando algo que você consiga beneficiar ele beneficiar você. O crescimento. Você busca aquela pessoa para crescimento. Pessoal, profissional, não interessa. Quando eu olho para o networking operacional, geralmente eu brinco que todo líder tem que ter um networking operacional. O que é operacional? É aquela pessoa... Lembra das tuas vidas de carreira, lá no corporativo? Sabe aquela pessoa que você falava assim... Cara, eu não manjo de Excel, mas tem o Pedro do Excel. O Pedro, ele manja tanto de Excel. E ele gosta de se conectar comigo, e eu gosto dele. Então, ele é network operacional. Ele é aquele network que você aciona para pequenas demandas operacionais. Bacana. Mas para ele é muito importante estar perto da Má. Porque para ele, você é estratégica. Legal. Então, você tem uma troca. Network é sobre troca. Você concorda? Network não é unilateral, é bilateral. Os dois lados têm que ter benefício. Então, pro Pedro, é ótimo ele se conectar com você, porque você é estratégica para ele. E para você, o Pedro facilita muito. Você não tem que aprender do zero o Excel. Ele vem aqui e te ajuda. Então, todo mundo tem que ter as 3 esferas. E o pessoal é um network muito voltado para conhecimento. É aquela pessoa que sabe muito mais que você e ela te ensina.
Então, ela é aquela pessoa que te orienta. Geralmente, mentores, eles ficam muito no estratégico ou pessoal. Então, eu gosto de dividir nesses três, porque facilita você olhar pra tua rede e falar, peraí, eu tô tendo conexões onde? Será que falta networking estratégico? Será que falta networking pessoal pra mim? O que tá faltando aqui? Eu acho que é legal, aplicar? Assim, dica extremamente valiosa. E mais do que isso, aí agora a recomendação prática, você que tá em casa ouvindo a Carol, que agora eu vou chamar ela de Carol, ouvindo a Carol, lista os teus networking. Quem é que tá nessa caixinha do meu networking? Quem é que tá nessa caixinha do meu networking? Quem é que tá nessa? E como que eu extraio o valor maior de cada uma? E não só como eu extraio, como que eu também dou esse valor. Porque a tua dica é perfeita. É bilateral. Não adianta você querer sugar e esperar que o outro vai... Uma hora cansa. Pô, toda vez essa pessoa vem aqui no peito do Excel. Pede. Toda vez ela vem aqui e me pede pra fazer Excel. Pô, cara, que coisa. Não chama, não volta, não me dá, não me coloca num ciclo legal, não me chama pra uma coisa... Não me traz nada, pelo amor de Deus, a gente cansa também. Então, acho que essa dica é muito boa pra você criar e construir. E mais do que isso, ganhar visibilidade. Total. Porque se você não tem, você precisa definir como que você vai chegar lá. Onde que eu vou chegar? E você, especialmente, Carol, como mentora, faz muita diferença hoje no teu dia a dia, se posicionar e incentivar as pessoas para que elas entendam o quanto que é importante ter um mentor. Quem foi o teu maior mentor? Se eu for colocar meu maior mentor por ser cristã, eu falo Jesus. Mas Perfeito. Quando eu olho ao longo da minha carreira, eu tive muitos mentores. E eu parei um dia pra contar com o Júnior, assim, palito. Fomos contando em palito, 1, 2, 3... Não, mais de 20 mentores. Que legal. Porque entendo que cada fase da vida, a gente vai precisar de um nível de mentor. Perfeito. Nem todo mundo está em momento de ter um mentor, mas a cada fase da vida você tem que entender. Então, meu primeiro mentor de carreira foi quando eu assumi minha primeira gestão. E ele era um gestor, assim, que eu admirava demais. Assim, uma admiração. Eu tive sorte de ter bons gestores ao longo da minha caminhada. Gestores que eu admiro muito. E viraram modelagem, eu me inspirei muito neles ao longo do tempo. E eu lembro, me marcou muito, que na minha primeira gestão ele pegou e falou assim, ó, você tem menos tempo de cadeira que a tua par, mas eu te vejo com mais senioridade. E aquilo travou minha cabeça. Porque pra mim, senioridade tinha relação com o tempo. Então, aquilo travou minha cabeça, só que foi uma frase tão simples que me trouxe um ensinamento muito grande pra minha vida inteira. Senioridade, repertório não é tempo. É o quanto você é intensa e excelente no que você faz. Intensidade é a palavra. Intensidade vai distorcer o tempo você não controla. Então, ele me ensinou esse princípio. E um outro que ele fez foi, acho que tinha um mês de gestão, ele pegou e me deu um livro. Um Monge Executivo. Todo mundo já leu esse livro na vida. Clássico. Ele me deu esse livro. E eu vi, meu pai foi líder por muito tempo. E eu vi esse livro na cabeceira do meu pai. Então me marcou muito pela memória que eu tive. Quase memória do meu pai afetiva. como um líder. E meu pai é um líder que eu admiro muito, sempre admirei. Linda. E esse livro. Então, ele foi um grande mentor na minha carreira que me marcou muito. Eu sempre lembro de alguns feitos dele e eu penso, cara, o Leandro faria isso. O Leandro me indicaria fazer isso. Aí, Leandro, tá aqui, ó, reproduzindo teus ensinamentos. Carolzinha, que agora você se ferrou, agora vai ser só Carol. Ó, por mim, a gente ficava aqui mais uns 3 horas, porque teria assunto pra 5. A gente ficaria Fácil. 3 porque a gente é objetiva. Agora, eu tenho o desafio de te fazer 3 perguntas finais. Bora. Mas 3 perguntas muito práticas, diretas, porque pra gente são perguntas que fazem virada de chave, Boa. especialmente com o teu viés de carreira. Cultura organizacional em uma palavra. A aceitação. O que você aceita vai virar cultura. Perfeito. Algum exemplo que você justifique? Se seu time reclama todos os dias na reunião e você aceita aquilo, a cultura daquele time vai ser uma cultura reclamona. Então, a cultura são comportamentos que você aceita como líder. Eu queria falar nada não, mas isso aqui, ó, música pros meus ouvidos e música das melhores. É quase, Bom tom. quase música eletrônica aqui, ó, quando eu acordo às 6 da manhã pra correr. Maravilhoso. No Brasil, uma liderança referência em cultura. Uma liderança referência em cultura. Pô, G4. É muito Não forte, tem como né? falar que não é. Ontem vendo os stories chamando de mês. Falei, isso. cara, olha isso. Essa cultura, energia, cultura, é exato. cultura. Nos eventos do G4 a gente vê transbordando Você tava isso. lá, né? Tava, fui no Vale, eu fui agora no G4 Day. Você vê que transborda a cultura. Então, o G4 é uma referência pra cultura. Maravilhoso. Pra gente fechar, quem tá em casa ouvindo, normalmente a minha pergunta é um conselho pra alguém que vai empreender. Qual a importância de cultura? No teu caso,
com visão de carreira, com visão para quem é teu mentor, teu mentorado, para quem tá nessa cadeira de quero crescer na minha carreira, qual a importância de cultura? 1000%. Porque você entende se o lugar que você tá tem a cultura que você quer. E se você é líder, o teu time tem a cultura de um time que você gostaria de fazer parte. Quando eu assumi o primeiro time, foi isso que eu pensei. A cultura desse time é um time que eu gostaria de fazer parte? Perfeito. Se a resposta fosse não, eu teria que mudar. Perfeito. Então, 1000% é muito importante. Até para avaliar, é onde eu quero estar, é onde eu quero crescer. Seja muito fria nessa resposta, para você conseguir determinar teu crescimento. Gente, não foi um podcast, foi uma aula. Aula atrás de aula, diretamente de uma mentora que tem um track record animal, sim, constrói de maneira objetiva, clara, consegue te fazer entender a importância de você cuidar da sua carreira. Muito obrigada. Por favor, deixa teu Instagram, deixa teu YouTube, teu TikTok, que eu sei que lá é que você bomba. Deixa pra todo mundo, que eu tenho certeza que quem tá em casa, aprendeu muito. 2, vai fazer um corte desse podcast, vai marcar a gente. E 3, vai sair daqui indo pro próximo passo, já pesquisando tudo e te acompanhando e te seguindo pra continuar aprendendo. Ótimo. Meu Instagram é AnaCTR, C de Carolina, T de Timóteo, R de Rocha. E o TikTok é AnaCT Rocha, só estende o Rocha. E ficarei muito honrada em receber os seguidores, colegas da Má nas minhas redes também. É uma troca, Aninha. Muito obrigada. Foi um prazer gigante aprender com você, porque eu aprendi muito. E ó, vamos ter segunda rodada. Com certeza. Vamos ter mais assunto, porque o que não falta é assunto pra gente falar, dica pra gente trocar e ensinamento. Muito obrigada. Muito obrigada, Má. Você que assistiu a gente até agora, muito obrigada. Tenho certeza que foi um momento de mais um treino, mais um café e mais um podcast com muito aprendizado. Valeu demais e até a próxima terça.